Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui para mais um ano, 2024, e com uma nova metodologia, Minha Herança para o Mundo. Estamos aqui hoje com a Tatiana Rocha Lima, nossa psicanalista querida, né, Tati? Isso, oi gente, obrigada. Vamos começar de novo, né? Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento psicanálise. Tati, eu queria começar porque dentro dessa metodologia Minha Herança para o Mundo, nós dividimos em 3 eixos centrais: eu, o outro e o mundo. Eu queria entender um pouquinho melhor através da sua fala, que é sempre tão didática, tão explicativa, como é que se dá essa relação da construção do eu a partir da vivência com o outro. Lívia, você tá tocando em um dos eixos fundamentais da psicanálise, que é essa relação, o eu e o outro. Porque é impossível a gente pensar na formação do eu, né, quem nós somos, a nossa essência, sem pensar na nossa relação, na relação que é construída com o outro. E a partir dessa relação que a gente se forma, a nossa subjetividade, e aí a gente vai ampliando para a nossa relação com o mundo. De tão fundamental que eu vou tentar trazer um pouco assim, né, da importância disso. Quando, ainda em 1914, Freud escreveu um texto sobre o narcisismo, que é baseado no mito grego, né, do Narciso, e não pensando no narcisismo que a gente fala hoje, né, na fala popular, que todo mundo conhece, que é a exaltação pela beleza, né, de si mesmo, não nesse aspecto. Mas Freud fala nesse texto de um bebê que nasce e é investido pelos pais, né? Existe esse investimento que se dá primeiramente através do olhar dos pais. Então o bebê vai se alimentando disso, porque quando o bebezinho cresce, quando ele nasce, o que a gente oferece para ele, além do cuidado de higiene, de alimentação, de amparo, a gente oferece esse olhar de investimento. O bebê se conecta a um olhar que é como se fosse um fio condutor que diz para ele que ele existe no mundo. E aí o que vai acontecendo nessa relação? Os pais cuidam desse bebê e eles, até mesmo antes do bebê nascer, eles já desejam alguma coisa desse bebê. E isso é nomeado, né? Então, quando a gente nasce, quando o bebê nasce, o que é muito comum? A gente nomeia o que ele tem de parecido com alguém. A gente já fala, vai ser tal coisa quando crescer. Esse menino é muito inteligente, ou ele é muito esperto, essa menina é muito faladeira. Então, nessa mudança, né, nesse crescimento, o bebê vai se apropriando do que é dito para ele. Então, é uma troca. Então, nessa troca, aí o que o Freud fala, por que ele usa esse termo narcisismo? É esse investimento que o outro, primeiramente, faz, que faz com que o bebê consiga se investir depois em si mesmo. É como se a gente colocasse para dentro uma certa energia que vai falar para a gente do nosso valor, que a gente realmente consegue fazer uma coisa, que a gente vai ser bom para aquilo, ou que a gente é bonito. Então, o que a gente sente, o que a gente vai se apropriando, vem muito do que vem de fora, nesse aspecto dessa relação fundamental que é do bebê com seus primeiros cuidadores. E aí, nesse texto, Freud fala um termo muito interessante, né? Ele fala da majestade do bebê, que é esse bebê que vai crescendo, né? A sua potência vai crescendo a sua onipotência, ele vai se sentindo pertencente no mundo, ele vai gerando o seu lugar, mas na verdade é porque esse lugar está sendo autorizado para que ele ocupe. Então, nessa troca, com o outro, a gente vai se tornando quem a gente é. É um processo contínuo, é um processo que não para na infância,
Nós somos seres sociais, o outro sempre vai ter uma influência, né, em quem nós somos, mas essa essência ela vem lá de trás. Então, por isso que é tão importante a gente pensar nesse desdobramento, né? Um bebê investido desde cedo, ele desenvolve mais recursos para lidar com as dificuldades da vida e, inclusive, com alguns momentos que ele pode não estar se sentindo tão potente para dar conta dos desafios. É interessante, né, até, o tema do livro de um dos livros do Carl Rogers, né, Tornar-se Pessoa, que tem todo esse arcabouço aí que o Freud traz para nós. E aí eu queria entender um pouquinho melhor e até ajudar as pessoas a entenderem, quando que nesse processo a coisa se perde de repente e se cria um narcisista crônico? Isso é muito particular, Lívia. Eu não sei se eu consigo te responder assim exatamente quando, né? Mas o que a gente pode pensar é num certo equilíbrio, um equilíbrio do quanto eu me alimento do outro e do quanto esse, vamos chamar de alimento psíquico, né, serve para que eu consiga me alimentar internamente. Por exemplo, usando a mitologia grega, o Narciso, o que aconteceu com o Narciso? O Narciso, ele, no mito, né, ele se apaixona por ele mesmo, porque ele tem uma relação de desprezo pelo outro. Tem uma ninfa, que agora eu não vou me lembrar o nome, que tenta se aproximar dele, tenta ter um contato com ele, mas ele despreza o outro. E aí, quando ele chega e se vê, né, a imagem dele refletida como um espelho, ele se apaixona por ele mesmo. Então, na verdade, é um desligamento da relação com o outro. Então, esse narcisismo, né, eu acredito que é o que você está se referindo, que é esse ensimesmamento, é a pessoa girando em torno dela mesma, a gente pode pensar numa pessoa que não se conecta tanto. A relação primordial é ela com ela mesma, mas é contraditório, mas não é só ela com ela mesma, porque é uma pessoa muito atenta à aceitação e ao olhar dos outros. O embelezamento, o excesso, não é só para ela ficar em casa, se olhar no espelho e falar assim, nossa, como eu estou bonita, né? Ou como eu estou bonito. É muito, por detrás disso, é muito uma busca muito intensa e muito cansativa pela aprovação e pelo olhar do outro sempre. E até eu quero pegar um gancho nisso, porque hoje nós, em tempos de mídias sociais, né, mídias digitais, as pessoas elas ficam buscando quase que de uma maneira frenética, até infantil, likes, curtidas, seguidores, e isso muitas vezes tira a pessoa da realidade delas. Ao mesmo tempo que elas buscam essa relação com o outro, elas se perdem dentro de uma relação com elas mesmas. Fala um pouquinho disso para nós, Tati. Eu acho que você está descrevendo um momento contemporâneo muito preocupante, né? Um momento que diz respeito a esse funcionamento muito ligado ao olhar do outro, mas um olhar em excesso. Porque assim, Lívia, se a gente for pensar nos consultórios, o que aparece muito, o que tem aparecido muito em relação à depressão e à ansiedade, esse número de diagnósticos, né, que tem aparecido, diz respeito à época que a gente vive. Porque, por exemplo, quando Freud criou a psicanálise, vamos pensar ali por volta de final do século XVIII, século XIX, ele escreveu muito sobre as histéricas. Então, era um sintoma prevalente na clínica dele. Por que que isso aparecia? Porque lá, né, na época, culturalmente, a sexualidade era tão reprimida que o sintoma que aparecia dizia respeito a essa repressão. Então, era as histéricas que ele estudava e tanto escreveu a respeito sobre. Então, o sintoma
prevalente, ele diz muito a respeito do que a gente está vivendo, né? Então, se a gente for pensar na depressão e na ansiedade, numa visão mais social, por que tem tanto aumento dos casos, né? Quando eu preciso tanto do olhar do outro como aprovação, mas de uma maneira tão desenfreada e tão intensa, existe um risco de eu fazer muito só para o outro, para agradar, para ter o like, como você falou, para atender ao que eu fantasio que seja uma expectativa do outro. Porque tem isso também, eu não sei exatamente o que o outro quer, eu imagino que o outro quer. Então, quando eu tento me encaixar no que eu fantasio ser o desejo do outro, existe um risco muito grande de eu me descolar do que realmente é o meu desejo, do que é a minha essência. Então, hoje, o que a gente percebe, acho que de uma maneira preocupante, é uma busca sem fim, né? Uma busca sem fim e um esvaziamento do que a pessoa realmente é. Então, eu posso ter na minha essência um desejo muito grande de agradar o outro. Isso diz respeito à empatia, isso diz respeito à consideração, isso diz respeito às normas sociais, isso diz respeito à convivência em grupo, isso faz parte da vida. O que importa, e eu acho que merece um olhar mais atento, é a intensidade disso. Né? Quanto que eu vivo pelo outro, para ter o like do outro. Porque se eu só quero like, se eu só estou preparada para o like, a chance de eu desmoronar com qualquer sinal de reprovação é muito grande. É verdade. O Thiago York, ele passou por uma depressão e logo depois que ele saiu da depressão, ele escreveu uma música muito intensa sobre essa questão e o clipe dela é muito forte, chama Desconstrução. E ela até foi feita em termos de parâmetro, em cima de uma música antiga do Chico Buarque, que era Construção. Então, mostra esse retrato e ele fala muito da desconstrução que as pessoas vão fazendo de si mesmas, tentando a aprovação e o olhar do outro. Para nós encaminharmos para o finalmente aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o reflexo disso no mundo, né? Da sua visão enquanto psicanalista e, de alguma forma, da pessoa não entrar nesse caminho que muitas vezes é um caminho sem volta. Lívia, a gente começou falando do quanto é importante essas relações fundamentais, né? Não que essa primeira infância investida de afeto, de atenção, garanta uma vida saudável emocional no sentido de resguardar de qualquer sofrimento, porque isso é impossível, né? Um tanto de angústia faz parte da vida, né? Nós somos seres faltantes, nunca o nosso desejo vai ser completamente atingido, a gente não consegue isso. E é isso que nos mantém em movimento, inclusive. Mas com certeza, se a gente tem dentro de nós uma referência mais honesta a respeito de quem nós somos, do que eu quero para mim, se eu não crio uma fantasia de onipotência, se eu consigo sobreviver a frustrações e a decepções, eu vou desenvolvendo uma malha psíquica mais elástica, que abarca mais os desafios e as tristezas da vida. Se eu construo uma ideia, até usando o outro lado dessa primeira infância que eu te digo, se eu construo uma ideia de que para eu ser aceita ou amada, até pelos meus pais, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser impecável, eu não posso cometer nenhum erro, eu tenho que atingir todos os desejos dos meus pais. Se eu entendo que eu sou
que eu sou uma prolongação da história deles, eu estou aqui para satisfazer o que eles querem de mim, eu desde muito nova já estou construindo isso que a gente está falando que está adoecendo todo mundo hoje em dia na rede social. Então, a gente viver essa dinâmica da decepção, né? Você sentir que você não agrada só o outro. Desde pequenininhos isso é importante. A gente não cria os nossos filhos com um manual que diz assim, eu tenho que frustrar meu filho, por exemplo, tantas vezes por dia, né? Isso não existe. Mas se eu tenho um manual que diz que eu posso errar enquanto mãe, eu não preciso atender a tudo que ele deseja, ele tem que dar conta do não, eu tenho que me sentir segura com a birra ou com a tristeza dele. Assim eu estou construindo o outro lado, né? Que é fortalecendo essa malha, que essa malha fique cada vez mais elástica. Isso não garante, mas com certeza dá mais fundamentos, dá mais estrutura para a pessoa conseguir sobreviver e não entrar nesse funcionamento que diz respeito a ter a aprovação dos outros e só isso. Perfeito, Tati. Quero agradecer a Tatiana pela presença mais uma vez, por estarmos iniciando um ano cheio de surpresas por aí, né, Sim, Tati? tomara coisa boa e se tiver frustração que a gente dê conta também, não é? Que a gente possa aprender a suportar e que vocês continuem conosco, porque tem muita novidade, muitas coisas boas chegando. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.